Definitivamente essa geração do Creta é daquele tipo ame ou odeie. Sem dúvidas esse design é bastante ousado e olha, eu vou te contar todas as impressões que eu tive sobre esse carro aqui. Se você está curioso para saber mais sobre o Creta, já deixa um like aí embaixo do vídeo. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozinho aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Vamos apertar o botão, ligar o motor e falar sobre como é a convivência com o Hyundai Creta. Olha, sem dúvidas uma das coisas que eu gostei muito nesse carro aqui foi a direção elétrica. Ela é muito equilibrada, ela responde de forma bastante rápida e ela é muito leve nas velocidades mais baixas, né? O que ajuda muito na questão de manobrar o veículo, e também ela tem um peso certo nas velocidades mais altas, sem deixar aquele peso artificial demais. Algo muito bom que me agradou bastante aqui no novo Creta. Uma coisa que eu gostei muito nesse volante aqui é o pega dele. Ele tem uma ergonomia muito boa, você se sente muito à vontade, muito confortável, né? Você sente que o volante está bem à sua mão. Ele tem aqui essas marcações para você colocar os polegares. Ele tem regulagem de altura e também de profundidade, algo que realmente melhora bastante a vida do motorista aqui, porque às vezes você é um pouco mais alto, precisa afastar mais o banco, mas em compensação você acaba ficando longe do volante. Aqui ele te dá a possibilidade de você ajustar conforme você entendeu. Sem contar também que você tem os controles aqui todos à mão, não só de computador de bordo, central multimídia, mas as próprias borboletas aqui do câmbio, né, para você passar as marchas sem precisar tirar as mãos do volante. Dá uma esportividade a mais e também ajuda o motorista a não tirar as mãos do volante. Pontaço para o Creta. E na hora das manobras, o conjunto entre câmera de ré e sensores de estacionamento ajudam e muito na hora de estacionar. Ideal para aqueles que têm menor noção de espaço, chance menor de dar um esbarrão nos obstáculos em volta do carro. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi a questão da suspensão. Ela tem um acerto um pouco mais durinho, né, característico dos Hyundai, mas sem dúvidas eu noto uma evolução em relação à geração antiga do próprio Creta, né? Comparando o Creta com o Creta, ele já não inclina tanto, mas mesmo assim sem ser duro demais, sem ser desconfortável para quem está aqui dentro do carro. Realmente uma evolução bastante saudável para o modelo da Hyundai. Mesmo com um acerto um pouquinho mais duro, a suspensão filtra bem as irregularidades do solo, sem transferir tanto para quem vai dentro do SUV. Quem também ajuda são os pneus 215/60 que calçam as rodas 017 e deixam o rodar do Creta bastante confortável. Alguns pequenos mimos também tornam o uso do modelo mais amigável. Bom, a chave de seta ainda tem aquela função um toque, né? Basta que eu dê um toquezinho aqui para sinalizar, por exemplo, uma mudança de faixa. Só que, como eu falo em praticamente todas as avaliações, para mim o ideal seriam 5 sinalizadas, né? 5 piscadas aí, enquanto o Creta oferece apenas 3. Não é algo que vá diminuir a nota dele em dirigibilidade aqui, como a gente está acostumado, mas sem dúvidas, para aqueles que demoram um pouquinho mais a trocar de faixa, faz a diferença. Uma particularidade aqui do Creta, acredito que o Hyundai em geral, é que aquela função em que você dá só um tapinha para os limpadores de para-brisa varrerem o vidro, ela é para baixo, ao contrário de muitas marcas que usam a função com você fazendo isso para cima, né? Então aqui, quando eu vou para cima, eu regulo a velocidade que o limpador de para-brisa vai varrer o vidro. Uma questão importante é que o modelo tem freio a disco nas 4 rodas, o que melhora e muito as frenagens. Em termos de segurança, são 6 airbags. O SUV ainda oferece controles de estabilidade, de tração e assistente de partida em rampa de série. Em dirigibilidade, fica com nota 9. O ar-condicionado é digital, mas apenas de uma zona. No console central, 2 saídas de ar para o banco traseiro ajudam a refrigerar melhor a cabine e aliviam um pouquinho a vida dos passageiros dali nos dias mais quentes. Os bancos são bem confortáveis e apoiam bem o corpo em diversas condições. O isolamento acústico é muito bom, apesar de a partir de 80, 90 km por hora você ouvir barulho do vento, ele isola muito do barulho que vem lá de fora.
E isso eu falo a respeito de outros carros, eu falo do barulho do vento, eu falo do barulho do motor, que só é possível ouvir quando você exige um pouco mais dele e não chega a ser nenhum tipo de incômodo também. Os pneus, eles fazem algum barulho ou outro num asfalto mais poroso como esse aqui, mas o resultado é muito bom. Eu, por exemplo, estou conversando com vocês aqui em um tom bastante tranquilo, é um tom que eu uso para conversar de forma tranquila com as pessoas. Apesar dos barulhos, né, dos poucos barulhos que invadem aqui a cabine, eu tenho um isolamento acústico confortável o suficiente para que eu não precise elevar o meu tom de voz. Em conforto, a nota do Creta é 9,5. Bom, chegamos aqui atrás para falar de espaço interno. O banco dianteiro está configurado para mim, né? Eu já ajeitei para mim. Então, o que eu posso te dizer é que, olha, eu tenho muito espaço aqui. Eu tenho um palmo dos meus joelhos até o banco dianteiro e um palmo também da minha canela até o banco dianteiro. Então, realmente, eu vou muito bem confortável aqui. Eu tenho 1,73 m, não sou tão alto assim, tenho uma estatura média. Mas olha, o que eu posso te dizer é que mesmo pessoas maiores que eu vão ir com bastante conforto aqui atrás. É óbvio que 3 passageiros aqui, você já vai reduzir aí o seu conforto, né? Até porque aqui o passageiro do meio, eu calço 38, meu pé é pequeno. E olha, ele já está no limite aqui entre o banco e também o console central aqui. Uma coisa legal é que esse console central tem 2 saídas de ar-condicionado, uma entrada USB de carregamento rápido e também um porta-trecos aqui. Isso realmente melhora a vida de quem vai aqui atrás. Mas o ideal seria dividir as perninhas aqui, uma para cada lado, e você vai com um pouquinho mais de conforto. 3 passageiros aqui vão bem, mas para 2 realmente vão muito confortáveis, sem passar aperto aqui no Creta. E esse espaço interno que eu acabei de te mostrar se deve também aos 2,61 m de entre-eixos, ou seja, a distância do centro dessa roda até aqui. Então uma distância bastante boa, mas é menor, por exemplo, do que o Volkswagen T-Cross, que tem 2,65 m. Mesmo com entre-eixos menor do que no Volkswagen T-Cross, o resultado aqui em termos de espaço interno é bastante interessante. Em espaço interno, a nota do Creta é 9. Ele ainda leva vantagem em relação ao porta-malas, que é exatamente o que a gente vai falar agora. Bom, vamos falar do porta-malas do Creta. Eu posso abri-lo por aqui, posso abri-lo também pela chave, mas aqui a gente tem 422 litros. É maior que Renegade, é maior que T-Cross, é maior que Tracker. Então realmente a gente tem um porta-malas aqui, sem dúvidas, num tamanho bom. Mas em relação à geração anterior, ele diminuiu um pouquinho, até porque a gente vê o porta-malas mais raso, né? Aqui embaixo temos um pneu temporário, inclusive a gente vê aqui que o espaço poderia ter sido aproveitado de uma maneira melhor. Esse fundo aqui ele poderia ser um pouquinho mais baixo, de forma até aumentar a capacidade de carga no fim das contas. Mesmo com 9 litros a menos que a geração anterior, a capacidade de carga do Creta é a maior dos SUVs da categoria e fica com nota 10. Bom, nós chegamos aqui no interior do Creta e o que a gente pode notar é que realmente ele tem um interior muito bem cuidado. A gente tem várias texturas de plásticos aqui. Aqui no centro, um black piano, os plásticos são de boa qualidade e são realmente bem encaixados. Você não vê rebarbas, você não vê peças desencaixadas, então não é demérito nenhum plásticos aqui no painel. Nas portas, o único pedaço de tecido que a gente tem é justamente no encosto aqui, em que tem um pouquinho de couro aqui, mas o restante é tudo plástico. Aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado, que é automático, a central multimídia, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aqui embaixo a gente tem 2 entradas USB, uma delas para uma recarga mais rápida e também uma tomadinha 12 volts. No centro a gente tem a alavanca de câmbio, né, o câmbio automático, 2 porta-copos aqui, o freio de mão ele é uma alavanca manual e aqui a gente tem mais um porta-trecos aqui. O volante é muito bem acabado, inclusive ele é forrado em couro com algumas costuras aqui e tem uma ergonomia muito boa. Ele é bastante diferente, né? Ele tem um design bastante diferente, com a base inclusive achatada. Apesar de abusar de plásticos, a qualidade dos materiais é boa e os encaixes também, superiores a Tracker e T-Cross, mas ainda abaixo do Renegade. Os bancos têm tecidos de qualidade com uma estampa discreta e de bom gosto. Por aqui, a nota dele é 8,5. Agora falando em conectividade, o que eu posso dizer é
é que essa central multimídia aqui é muito legal. A gente tem uma tela aqui no meio, ela tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ou seja, você não vai precisar daquele fio pendurado, né, conectado no seu celular, para conseguir espelhar ele aqui na central multimídia. Ela é de fácil uso, os grafismos são muito bons, você consegue conectar um celular pelo Bluetooth, um celular que não foi configurado em 1 minuto, foi o que eu demorei para conectar o meu celular aqui na central multimídia. Então, para quem não tem tanta familiaridade, assim, talvez demore um pouquinho mais, mas para as pessoas mais familiarizadas, né, mais ligadas à tecnologia, vão conseguir conectar um celular em apenas 1 minuto. E outra coisa que eu acho muito bacana é que ele ainda tem aqui embaixo um carregador de celular por indução. Realmente, o Creta está muito bem conectado e olha, eu posso te dizer sem dúvidas que em conectividade esse carro aqui fica com nota 10. Gente, sinceramente, um carro desse tamanho, desse porte, desse peso, com motor 1.0, eu não me sinto num carro 1.0 não. Tudo bem que a gente está falando de um motor 1.0, 3 cilindros com turbo, são 120 cavalos, 17,5 kgfm de torque. Potência e torque são os mesmos números para os dois combustíveis. E sinceramente o Creta ele é bastante esperto no uso na cidade. Você vê que ele retoma rápido. O casamento com essa transmissão aqui de 6 velocidades é muito interessante. Lembrando que é uma transmissão automática com conversor de torque. Inclusive, você pode passar as marchas de forma manual, jogando a alavanca aqui para o lado, e aí já vai automaticamente para o modo esporte. Ou então, nas borboletas aqui no volante, você pode diminuir as marchas, aumentar as marchas, e aí você jogando para o lado aqui ele já vai para o modo esporte, em que ele troca as marchas em um giro mais alto. E olha só como ele retoma bem. É de uma forma muito linear. Ele realmente é um carro muito equilibrado, tem um acerto de motor e câmbio muito equilibrado. É um carro bastante gostoso de dirigir no dia a dia. Ele é esperto no uso na cidade, então você dá uma pisadinha, ele já retoma de forma bem satisfatória. Então se você achou que um motor 1.0 para um carro desse tamanho aqui ia ser pouco, olha, eu vou ter que te dizer que esse carro aqui ele vai te surpreender. Ele tem menos potência que os 128 cavalos do T-Cross e menos torque também, mas mesmo assim não faz feio. O resultado é uma nota 9 em desempenho. Bom, o motor acabou de desligar, essa aqui é a função Start-Stop agindo. Ela serve justamente para quando você para o carro, como nessa situação aqui, parei num semáforo, o motor não ficar girando e consequentemente não desperdiçar combustível. É uma função que sem dúvidas ajuda nessa questão do consumo de combustível. Os comandos aqui continuam funcionando de forma normal, né? O ar-condicionado, apesar de estar um pouquinho mais fraco, ele continua trabalhando aqui, refrigerando a cabine. Agora deu uma soltadinha no pé e o motor já ligou. Tem gente que gosta dessa função, né, pela questão de economia, e tem gente que se sente incomodada. Para aqueles que não gostam da função Start-Stop, basta apertar esse botãozinho aqui, ó, do lado da alavanca de câmbio para desativar. Pronto, agora o carro não vai mais desligar quando você parar, né, em qualquer deslocamento que você esteja fazendo aí. Inclusive aconteceu comigo, eu estava fazendo um deslocamento, o trânsito ficou lento, precisei parar e o carro já desligou. Nesse caso aqui o Start-Stop já desligou, eu não queria, né? Mas ele já desligou, então em alguns momentos ele acaba atrapalhando, então eu tive que soltar o pé aqui um pouquinho, segurar de volta no freio para justamente ele começar o motor ligar novamente. Sem dúvidas, é uma função que ajuda bastante no consumo. E falando em consumo, rodando com o Hyundai abastecido com gasolina, nós registramos uma média de 10,3 km por litro na cidade, um pouco abaixo dos 11,6 divulgados pelo Inmetro, mas mesmo assim uma média boa. Na estrada, o Instituto divulga a média de 12 por litro. Quando abastecido com etanol, o modelo faz 8,3 na cidade e 8,7 por litro na estrada, segundo dados do Inmetro. Em consumo, a nota do Creta é 8,5. Definitivamente o Creta pode ter um design de estilo ousado, mas se o visual não te agradou, eu recomendo dar uma voltinha nele. Rodar nele é tão agradável
que pode te fazer esquecer daquele estilo um tanto polêmico. A nota final do Creta é 9,2. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo. Um agradecimento especial à Hyundai Terra Santa, que nos cedeu o Creta para essa avaliação. Eu vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo na descrição. Para acompanhar mais avaliações, comparativas e outros conteúdos, é só se inscrever aqui no canal. A gente se encontra no próximo vídeo.